O sinal do celular desaparece pouco depois do asfalto acabar. A tela mostra sem serviço, o GPS trava, e o motorista, quase sempre um guia local, porque poucos se arriscam sozinhos ali, segue confiando na memória da estrada e não em nenhum aplicativo. Isso é o Jalapão. E antes de qualquer imagem de dunas douradas ou de água que não deixa ninguém afundar, é essa desconexão que define a viagem. Este vídeo reúne 10 razões reais para pensar 2 vezes antes de fechar as malas rumo ao Tocantins. Não para desanimar quem sonha em ir, mas para mostrar exatamente o que esse sonho exige. A primeira razão começa no fim do asfalto. Saindo de Palmas, são cerca de 180 quilômetros de estrada pavimentada até Ponte Alta do Tocantins. Depois disso, restam mais 165 quilômetros de terra e areia até Mateiros, a cidade que funciona como porta de entrada para os principais atrativos. Não é uma estrada de terra qualquer. Em época de chuva, vira lama pesada, capaz de prender um carro por horas. Na seca, a areia solta faz o veículo derrapar como se estivesse sobre gelo fino. Um sedã comum simplesmente não sobrevive a esse trajeto. É preciso um 4x4, de preferência conduzido por alguém que conheça os pontos onde o terreno costuma ceder. Essa exigência, sozinha, já elimina boa parte dos destinos turísticos convencionais da lista de comparação, porque no Jalapão, chegar já é parte do desafio. E aqui surge a primeira contradição que atravessa toda a viagem. Quanto mais difícil o acesso, mais preservado o lugar permanece. A mesma estrada que afasta o turista apressado é a que mantém os fervedouros com águas cristalinas e as dunas sem multidões. Só que essa preservação tem um preço direto no bolso e no tempo de quem decide ir. Isso conecta com a segunda razão, talvez a mais subestimada por quem vê apenas fotos no Instagram. As imagens do Jalapão parecem sugerir proximidade. Uma duna aqui, um fervedouro ali, tudo dentro do mesmo cenário dourado. A realidade é outra. Os atrativos estão espalhados por uma área de cerca de 34 mil quilômetros quadrados, maior que países inteiros como Bélgica, cortada pela TO 110, a estrada que liga Mateiros a São Félix do Tocantins, onde ficam concentrados a maioria dos fervedouros abertos à visitação. Entre um ponto e outro, o passageiro passa horas dentro do carro, sacolejando em trechos de terra batida, enquanto o guia calcula o tempo de luz do dia para conseguir alcançar o próximo destino antes do anoitecer. Roteiros de 5 dias são considerados o mínimo recomendável justamente por isso, não porque existam poucas atrações, mas porque o deslocamento entre elas consome a maior parte do relógio. A paisagem de cartão postal, aquela que dá vontade de clicar o botão Seguir viagem no vídeo, esconde um detalhe pouco fotografado, a quantidade de horas de estrada necessária para produzir cada uma dessas fotos. E se o tempo já pesa, o dinheiro pesa ainda mais. É aqui que a promessa do título começa a se cumprir de verdade. O Jalapão parece, à primeira vista, um destino de mochileiro, um cenário de aventura simples e barata pelo interior do Brasil. Os números contam outra história. Um pacote fechado de 5 dias, com transporte 4x4, hospedagem, alimentação e guia incluídos, representa um investimento considerável, na faixa dos destinos de aventura mais caros do Brasil. E em roteiros mais longos, de 7 dias, esse valor sobe ainda mais. Quem tenta economizar viajando por conta própria descobre um paradoxo incômodo. Sai, na maioria dos casos, mais caro. O aluguel de um veículo 4x4 por uma semana já pesa bastante sozinho, sem contar combustível, hospedagens avulsas e o risco real de atolar sem ninguém por perto para ajudar. Some a isso a passagem aérea até Palmas, único aeroporto próximo, com preços que variam bastante conforme a época. E o quadro fica claro: o Jalapão não é a escapada econômica que muitas fotos sugerem. É um destino que cobra caro justamente pela dificuldade de acesso que, poucos minutos atrás, garantia sua beleza intocada. Esse investimento todo compra, no fim das contas, a entrada num dos fenômenos naturais mais raros do planeta, mas nem mesmo ele entrega liberdade irrestrita. Essa é a quarta razão, e talvez a mais surpreendente para quem nunca ouviu falar dos fervedouros. São nascentes de água subterrânea que brotam com tanta pressão que impedem literalmente o corpo de afundar. Existem mais de 120 catalogados na região, alimentados pelo aquífero Urucuia, mas menos de 20 estão abertos à visitação, quase todos dentro de propriedades particulares administradas por famílias locais. E cada um deles opera sob regras rígidas, grupos pequenos, geralmente entre 4 e 10 pessoas por vez, com um tempo de permanência que raramente passa de 15 a 20 minutos por turma. É proibido usar protetor solar ou repelente antes de entrar na água. Os produtos químicos alteram o equilíbrio da nascente e comprometem toda a vida aquática ao redor.
Você atravessa o Brasil inteiro para chegar até ali. Enfrenta horas de estrada de terra, gasta boa parte do orçamento da viagem para conseguir chegar. E quando finalmente entra na água, tem um cronômetro correndo contra o próprio deslumbramento. Para quem busca velocidade e conforto, essa espera pode parecer um obstáculo. Mas é exatamente esse controle que mantém a água transparente e a areia do fundo intacta. O mesmo motivo que atrai o viajante é protegido por aquilo que, à primeira vista, soa como burocracia. E o relógio não é o único inimigo. Enquanto o grupo aguarda sua vez, o sol do Cerrado Tocantinense já está trabalhando. A região registra temperaturas que costumam ultrapassar os 35 graus na maior parte do ano, sem grandes áreas de sombra entre um ponto turístico e outro. As caminhadas até algumas atrações, como certos fervedouros ou trilhas próximas às dunas, exigem exposição direta ao sol por trechos consideráveis, e a reposição constante de água se torna tão importante quanto o próprio passeio. Não é incomum que viajantes mais sensíveis ao calor terminem o dia exaustos, mesmo tendo passado a maior parte do tempo dentro do carro. A aventura que parece leve nas fotos, tiradas em segundos de luz perfeita, esconde o desgaste físico acumulado entre uma parada e outra. Um desgaste que, para muitos, é justamente parte do que torna a experiência inesquecível. Passado o calor e a espera nos fervedouros, um novo desconforto se instala, e esse é silencioso, gruda na pele e não sai com facilidade. A poeira vermelha das estradas do Jalapão entra pelas frestas do carro, cobre bagagens, roupas e cabelo, e vira parte inseparável da viagem. Depois de um dia inteiro sacolejando sobre terra e areia, é comum chegar à pousada com a sensação de ter atravessado um deserto, porque, em boa parte, foi exatamente isso que aconteceu. Malas costumam viajar amarradas em cima dos veículos, sendo retiradas apenas no fim do trajeto, o que significa abrir mão do acesso fácil a itens do dia a dia. Câmeras e celulares precisam de proteção extra contra a areia fina, que se infiltra em qualquer abertura. Não é sujeira passageira, é o preço físico e visível de percorrer um território que resiste à pressa. Esse desconforto tem relação direta com a próxima camada da viagem. A infraestrutura do Jalapão foi construída para sustentar exatamente esse tipo de deslocamento, não para competir com resorts ou centros turísticos tradicionais. Pousadas costumam ser simples, muitas vezes geridas por famílias locais, com poucas opções de restaurantes fora dos pacotes fechados e comércio reduzido nas pequenas cidades como Mateiros e São Félix do Tocantins. Alguns fervedouros contam com estrutura básica de banheiro e área de descanso. Outros, nada além da própria natureza. Para quem já viajou por destinos turísticos consolidados, a diferença é imediata. Não existe variedade de restaurantes, nem serviços disponíveis a qualquer hora. Essa simplicidade, no entanto, é também o que preserva o caráter do lugar. Quanto mais infraestrutura se instala, maior costuma ser o impacto sobre um ecossistema tão sensível quanto o dos fervedouros. E junto com a simplicidade vem outra ausência, talvez a mais desafiadora para o viajante contemporâneo. O sinal de internet e celular praticamente desaparece assim que o asfalto termina. Operadoras funcionam de forma instável, em pontos isolados da estrada, e mesmo dentro das pousadas a conexão pode falhar completamente em dias de chuva. Máquinas de cartão nem sempre funcionam nos fervedouros e pequenos comércios, o que torna o dinheiro em espécie item obrigatório na bagagem. Para muitos visitantes, essa desconexão forçada é descrita como libertadora, um raro momento de silêncio digital em meio à rotina. Mas para quem depende do celular para trabalho, comunicação com a família ou simples tranquilidade, dias sem sinal podem se transformar em motivo real de ansiedade. Por fim, existe uma variável que muda completamente o caráter da viagem e que poucos verificam antes de comprar a passagem: a época do ano. Entre outubro e março, o período chuvoso transforma trechos de terra em lama pesada, aumenta o risco de atoleiros e pode forçar mudanças de roteiros sem aviso prévio. Já entre maio e setembro, na temporada seca, as estradas ficam mais estáveis, porém o calor se intensifica e a poeira aumenta. Não existe época perfeita, existe a época certa para o tipo de desconforto que cada viajante está disposto a enfrentar. Some agora tudo isso: a estrada de terra, as horas dentro do carro, o investimento fora do comum, o tempo cronometrado nos fervedouros, o calor do cerrado, a poeira que gruda na pele, a infraestrutura simples, o silêncio forçado do celular sem sinal e a imprevisibilidade das estações. E chega-se à 10ª e última razão, que na verdade resume todas as outras: o Jalapão simplesmente não foi feito para qualquer perfil de viajante.
Não é sobre gostar ou não de natureza. É sobre disposição real para renunciar a conforto, aceitar um roteiro ditado pelo terreno e pelo clima, e encarar horas de deslocamento como parte da experiência, não como interrupção dela. Quem busca praticidade, previsibilidade e conexão constante provavelmente termina a viagem frustrado. Já quem procura o oposto, desconexão, simplicidade, esforço físico recompensado por cenários raros, encontra no Jalapão algo que poucos lugares ainda oferecem, um destino que exige do visitante, em vez de se adaptar totalmente a ele. É aqui que a promessa deste vídeo se completa. As 10 razões apresentadas: estrada difícil, longas distâncias, custo elevado, regras dos fervedouros, calor, poeira, infraestrutura simples, falta de sinal, sazonalidade e o perfil exigido do viajante. Não são reclamações contra o Jalapão, são o retrato honesto do que essa viagem pede de quem decide fazê-la. Não existe atalho confortável até as dunas douradas ou até a água cristalina de um fervedouro. O caminho é, ele mesmo, parte do destino. E talvez esteja aqui a ironia mais reveladora de toda essa história. As mesmas dificuldades que afastam o turista apressado são as responsáveis por manter o Jalapão como é. A estrada ruim limita o fluxo de visitantes. O custo elevado filtra quem realmente está disposto a se comprometer. As regras rígidas dos fervedouros protegem nascentes que não sobreviveriam à massificação. A falta de infraestrutura pesada impede que o território vire mais um destino padronizado. O Jalapão continua intocado precisamente porque nunca foi fácil chegar até ele. Por isso, antes de fechar qualquer pacote, vale a pergunta que este vídeo se propôs a responder. Você está pronto para o tipo de viagem que o Jalapão realmente é, ou apaixonado apenas pela imagem que ele projeta nas fotos?